Gostaria de dar meu boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Vamos dar início a mais um culto de missões nacionais, aonde iremos louvar o nosso Deus, adorar o seu santo nome e também fazer menção aos nossos irmãos que estão no campo missionário. Nosso irmão Anderson Torres, que está em Belém do Pará, e o nosso irmão Edgar Alvarez, que está em Boa Vista. Amém, irmãos? Vamos iniciar o culto fazendo uma leitura. Convido a amada igreja a ficar de pé em reverência à palavra de Deus. E vamos abrir nossas Bíblias, que se encontram no livro de Romanos, capítulo 10, versículos a serem lidos, versículos 13, 14 e o versículo 15. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu irei ler o 13, a amada igreja irá ler o 14 e todos juntos iremos ler o número 15. Livro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Igreja. Como, porém, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Todos. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Convido aqui o nosso irmão, o pastor Amauri, para fazer uma oração pela leitura. Desculpa, irmão, eu vou fazer essa oração, tá bom? É a oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos até o trono da graça de Deus e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para louvar, Senhor, o Teu nome, para agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, te agradecemos, Senhor, por nossas vidas, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa com saúde, Pai, com vida, para louvar o Teu nome. Que o Teu nome venha a ser glorificado nesse lugar, que o Teu nome venha a ser exaltado. E que aqui, Senhor, seja um local de ouvir, Senhor, a Tua palavra, a verdade, Senhor. A Tua palavra que liberta, a Tua palavra que restaura vidas, Senhor, vidas que estão no lamaçal do pecado, Senhor. Assim te pedimos, Senhor, a condução desse culto, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Que a mensagem, Senhor, o Senhor venha usar o pastor Júlio César, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Que o Senhor venha usar a boca do Teu servo, Senhor, para que a Tua palavra venha a ser transmitida nesse local. Assim te pedimos por cada irmão que está aqui presente, aqueles irmãos que ainda estão a caminho, Senhor, que o Senhor venha guardar e proteger. Assim te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o cântico, irmãos, que tem como título A Colheita. Vamos louvar ao Senhor bem forte, pois só Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Os campos já são brancos, já podemos ver. Desponta um novo dia, um novo amanhecer. Há trabalho a ser feito e dá muito que colher. É Jesus que nos convida. O que vamos responder? Eu
Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo, seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz iluminar. Quero dar o meu melhor, quero ver Jesus voltar. É nossa alegria e proclamar: Jesus está voltando, virá pra nos buscar. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo, seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz iluminar. Quero dar o meu melhor, quero ver Jesus voltar. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo, seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz iluminar. Quero dar o meu melhor, quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Ver Jesus. Amém. Vamos nesse momento louvar ao Senhor com o cântico 429 do cantor cristão, que tem como título Ceifando. Vamos fazer também nesse momento a colheita das ofertas que é destinado para os nossos irmãos em Cristo Jesus que estão no campo. Você que trouxe a sua oferta de missões, você pode depositar aqui no gasofilaço. Hino de número 429 do cantor cristão. Esparemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Semeamos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fluir. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semear ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Ó,
com jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, bênçãos abundantes havemos de trazer. Amada igreja, podeis assentar. Nesse momento vamos louvar ao Senhor, mais um cântico, mas temos 3 opções, né, irmão, de fazermos missões. Uma é quando o Senhor nos envia, a outra é quando podemos contribuir para aqueles irmãos que estão no campo e também podemos orar, né, orar pelos irmãos também, lembrar deles em nossas orações, porque lá no campo você está longe da sua família, longe de todos os seus parentes, amigos, né? E sabemos que não é fácil, né, fazer a obra de Deus. Então vamos orar pelos nossos irmãos e aqueles que puderem contribuir também, né, juntamente com a igreja. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade. Agora vamos cantar o cântico Até que Ele Venha. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Até
até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar até que Ele venha. Até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Nesse momento eu convido o nosso diácono Ivon, que estará fazendo oração intercessória. Boa noite, irmãos. Vamos orar ao Senhor e interceder por esses pedidos. E vamos elevar nosso pensamento aos céus, diante do trono da graça, e entregar no pé do Senhor. Oremos. Santíssimo meu Deus e eterno Pai celestial, em nome de Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom, Pai. Porque o Senhor, Deus misericordioso, Deus bondoso, o Deus que nos deu a salvação eterna por meio do único Filho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estarmos aqui nesta noite, cultuando ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, neste momento nós queremos lhe apresentar, Senhor Deus, esses pedidos, meu Pai, o qual o Senhor sabe da necessidade, Senhor Deus, o qual, Senhor Deus, são os missionários, Pai, que os nossos missionários, o qual nos ajudamos, Senhor Deus, aí que estão nas cidades, meu Pai. Aí no estado do Pará temos o nosso irmão missionário Anderson e sua família, Senhor, que tem ajudado no trabalho do estado do Pará ali, da igreja de Filadélfia. Pedimos aí de Senhor Deus a tua bênção, Senhor, força espiritual, entendimento e sabedoria a toda a sua família, para que eles possam, Senhor Deus, ganhar almas para o Senhor naquele lugar, Senhor. Sabemos que não é fácil, Senhor Deus. O teu trabalho é muito árduo, Senhor Deus. Exige muito esforço, muita dedicação, Senhor Deus. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos colocar no coração dos amados irmãos disponibilidade, Senhor Deus. O prazer, Senhor Deus, de trabalhar para o Senhor, de pregar a tua palavra, de pregar a tua verdade, Senhor. Que eles possam, Senhor, ter êxito, Deus amado, com a tua palavra naquela localidade, naquela cidade. E almas possam ser, Deus, teus pés ali naquela casa de oração, Senhor, no estado do Pará, Senhor. Almas possam ser ganhas para os céus, para o Senhor Jesus, ali naquele lugar, Senhor Deus, através da pregação do Evangelho da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos também pelo sustento daquele local, daquela cidade ali onde eles estão, Senhor Deus, naquela área que eles estão ali, Senhor Deus, naquele lugar, Senhor Deus, que venha estar ajudando os amados irmãos, e que nós possamos também estar ajudando, Senhor Deus, com nossas contribuições, e o qual também a igreja, graças ao Senhor, tem ajudado também todos os meses, e que nós também possamos nos disponibilizar individualmente também, ajudando também esse irmão, não somente ele também, Senhor Deus, temos também o irmão de Gavarês também, Senhor Deus, sua família, ali na Venezuela também, qual a igreja tem ajudado, Senhor Deus, também todos os meses. Pedimos também o mesmo aos teus servos naquele lugar, Senhor Deus, força, disponibilidade, Senhor Deus, sabedoria, entendimento naquele lugar, para ganhar almas para o Senhor também, Senhor, ajudando eles ali no sustento também missionário, naquela localidade, naquela cidade, naquele país, Senhor, para que eles possam também ter êxito da tua palavra. O intuito é de ganhar almas para o Senhor, Pai. Abençoa esses missionários, abençoa também a todos os missionários que estão no campo, Senhor, trabalhando em prol do teu reino, Senhor Deus, dando o sustento, Senhor Deus, que eles precisam para continuar fazendo o teu trabalho, Senhor Deus, nessas localidades, longe daqui de Manaus, em outros estados, até mesmo em outros países, Senhor. Guarda-os, Senhor, de todos os males, Senhor Deus. Dê muita saúde para todos eles também, Senhor Deus, para que eles possam continuar fazendo o teu trabalho
com ordem e decência, como diz ao Senhor a tua palavra. Ó Deus, também te peço por cada família, Senhor Deus, fortalecimento espiritual, Senhor. A família da tua casa, da tua igreja, Senhor, Senhor, venha estar dando esse suporte a cada um, Senhor Deus, através da tua palavra, e que os irmãos possam verdadeiramente servir ao Senhor de coração, servir ao Senhor com todo o fervor, Senhor Deus, dando força a cada família, a cada membro da família, Senhor Deus, para que possa continuar servindo ao Senhor aqui na tua casa, ajudando na tua obra, Senhor Deus, no que for preciso, meu Pai. Ó Deus eterno, só o Senhor pode todas as coisas, e quando nós estamos, Senhor Deus, dispostos ao Senhor, o Senhor nos ajudará sempre, Senhor. Ó Deus, o Senhor abençoa a nossa unidade, Pai, a unidade das famílias, Senhor, aqui na tua casa, Senhor, porque ali o Senhor ordena as tuas bênçãos, meu Pai. O Senhor abençoa a tua igreja cada dia mais com a unidade cristã, quando nós estamos unidos em um só objetivo, que é o reino dos céus, que é de ganhar almas para o Senhor, que é de estar em comunhão uns para com os outros. Com certeza o Senhor irá nos abençoar cada vez mais. E no nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, tudo nas tuas mãos, Senhor Deus, esses pedidos, Pai. E também pedimos por conversão de almas, Senhor, que almas possam render aos teus pés, através da pregação do Evangelho, Senhor Deus, aqui na tua casa, Senhor. Que visitantes possam vir, Senhor Deus, ouvir a tua santa palavra, e que teu Espírito Santo possa convencê-los, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Que possam render-se ao Senhor Jesus, reconhecendo que são pecadores e que precisam do Senhor Jesus de suas vidas para ser salvos. Nós rogamos por todos esses que terem visitados, rogamos por aqueles também que estão aí fora, Senhor, sem Cristo, precisando, Senhor, do Senhor, da tua palavra, para se converter, para que o teu Santo Espírito venha fazer a obra, Senhor Deus. Que o nosso trabalho é de anunciar, e o teu Espírito Santo é de convencer o homem, Senhor. E nós precisamos continuar fazendo isso, o teu trabalho que é de pregar o teu Evangelho, Senhor. E que, como nós falamos, que almas possam verdadeiramente entregar a vida a Cristo, e também estar trabalhando junto conosco depois de convertidos, para que possam ganhar outras pessoas também, Senhor Deus, para Cristo. E este é o objetivo. Em nome de Cristo Jesus, nós entregamos tudo diante do Senhor. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado, irmão. Nesse momento vamos ficar de pé mais uma vez, amada igreja. Vamos entoar mais um cântico ao Senhor, poder para salvar. Vamos louvar ao Senhor, nosso Deus, bem forte, bem alegres.
e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Poder assentar, amados irmãos. Esse momento foi a primeira parte nossa para com o nosso Deus. Nesse momento vou passar agora a palavra para o nosso pastor Júlio César, que estará trazendo suas considerações e a mensagem dessa noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo com a santa graça de Jesus Cristo. Amém? Hoje nós estamos num número reduzido de irmãos. Alguns irmãos precisaram viajar para os interiores, outros estão enfermos, por isso nós estamos reduzidos. Poucos irmãos vieram à casa do Senhor. E tem aqueles que, acredito eu, que não vieram porque não quiseram. O diácono Ademar, com sua esposa, está para o interior. O irmão Zé Ferreira, com a irmã Abigail, também para o interior. Ana Cláudia, para Codajás, segundo os passarinhos. Quem mais? Está a família do irmão Márcio, a irmã Patrícia está enferma e ele não pôde vir essa noite. O irmão Benaia sofreu um pequeno acidente pela manhã, cortou aqui um pedaço da testa. E esses irmãos foram aqueles que nos informaram que não viriam ao culto essa noite. Tá bom, irmãos? Então, por isso nós estamos num número bem reduzido de irmãos essa noite. Mas graças a Deus nós estamos aqui para louvar o nome de Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Também nós temos como visitante essa noite o irmão Joaquim, com a sua esposa, a irmã Simone, e a sua filha Cristina. Cristina? Estão nos visitando essa noite. Eles eram membros dessa igreja, são ex-membros. Nossa oração é que retorne à casa do Senhor. Ok? Vamos dizer nossa frase para os nossos irmãos visitantes? Sejam bem-vindos ao reino celeste, em nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos no primeiro domingo. O primeiro domingo ele tem sido marcado pelo culto de missões. Queremos lembrar a igreja que essa igreja ela tem 2 missionários adotados, o qual nós ajudamos com orações
e com as ofertas, que é o missionário Anderson, que está lá em Belém do Pará. Não nesse momento, o missionário está em Codajás, com a sua família. E também temos o missionário Edgar Alvarez, que está no estádio de Boa Vista, Roraima. Então, esse culto de missões está sendo para nós arrecadarmos ofertas para o culto de missões nacionais, que vai ser dia 1º de novembro, que é um culto da Missão Brasileira Batista da Fé, onde todas as igrejas estão nessa campanha para sustentar os missionários que estão no campo, e esse culto de missões é especificamente para o missionário Anderson, que é o único missionário que nós temos fora do estado do Amazonas, está lá no estado do Pará, na cidade de Belém. Ok, irmãos? Para isso nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os amados que possamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, capítulo 9. Esse texto ele é bastante conhecido de nós, acredito que todos nós já meditamos, já recebemos mensagem neste texto de Mateus, capítulo 9. Os versículos a serem lidos serão no versículo 35 ao versículo de número 38, onde eu gostaria de meditar com vocês essa noite sobre o tema Missionando com Jesus. Mateus, capítulo 9, versículos serão do versículo 35 ao 38, com o tema Missionando com Jesus. Amém? Leremos. Mateus, capítulo 9, versículo 35, nos diz assim a santa palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Até aqui a nossa oração. Vamos fazer a nossa leitura, vamos fazer uma brevíssima oração. Querido Deus e nosso eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse culto de missões, onde o nosso propósito essa noite é glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome. O nosso propósito essa noite é recolher oferta para os missionários que estão no campo pregando a Tua palavra, que se disporam a ir, a obedecer o Teu ide para pregar a Tua palavra. Como também, Senhor, sermos desafiados por essa palavra, a fim, Senhor, de pedir que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, para que possamos, Senhor, entender a primazia de missões. Assim como o Senhor Jesus Cristo foi o maior missionário, nós queremos aprender com Ele essa noite sobre missões, para glorificar, para exaltar e bendizer o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, obrigado pela vida dos nossos visitantes. Pedimos, Senhor, por aqueles que não puderam estar entre nós, porque foram exercer o exercício de cidadão votando. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor abençoe seu retorno, para que volte, Senhor, e volte a comunhão da Tua igreja. Oramos por aqueles que estão enfermos, onde nós queremos lembrar da irmã Patrícia, pedindo que o Senhor esteja restaurando a saúde da Tua serva. Queremos também, Senhor, pedir pelo irmão Benaia, que o Senhor também abençoe teu servo, restaurando a sua saúde. E aqueles que porventura decidiram não vir à Tua casa essa noite, rogamos pelo Teu Santo Espírito,
porque só Ele tem o poder de convencê-los da necessidade que temos de estarmos juntos em nome de Jesus como igreja do Senhor. Assim recebe da nossa parte toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema Missionando com Jesus. Irmãos, missionar é um transitivo direto. Quando Jesus estava aqui nesse texto, nós vamos tirar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o exemplo de como missionar, de como fazer missões, como Jesus ele fez aqui nesse texto. E Jesus essa noite vai nos ensinar, vai nos lembrar as nossas obrigações sobre missões. Hoje nós estamos vivendo no mundo que o pastor Iranei pregou aqui nessa igreja, missões numa igreja secularizada, e nós estamos vivendo num mundo secularizado, onde as pessoas elas estão correndo atrás de todas as coisas possíveis, tanto para se satisfazer, tanto para se mover e se promover. E o que nós estamos vendo? Que a cada dia que se passa, a cada mês que se passa, a cada ano que se passa, vai se perdendo o interesse por missões. Antigamente, quando nós pregávamos sobre missões, as pessoas elas ardiam no seu coração, as pessoas se colocavam à disposição para fazer missões, e hoje nós estamos vendo essa dificuldade. E aqui nós queremos trazer 3 lições ou 3 princípios bíblicos, aprendendo com Jesus, de como nós vamos fazer missões. Então, por isso que o tema é missionando com Jesus, ou fazendo missões como Jesus fez. O primeiro princípio que nós queremos meditar essa noite está no versículo de número 35, que nos diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, o primeiro princípio bíblico que nós queremos aprender com nosso Senhor Jesus Cristo é que a igreja, ela precisa se movimentar. A igreja precisa se movimentar. Olha o que diz o texto: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Qual é a ideia que nós temos aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se ele percorria todas as cidades e povoados, a ideia aqui é que Jesus Cristo ele se movimentou. A ideia aqui é que Jesus Cristo ele obedeceu. Então, quando disse percorria Jesus todas as cidades, é a ideia que Jesus ele se movimentou. Não é aquela igreja, não é aquele pastor, não é aquele missionário que fica num gabinete, fica dentro da igreja, esperando que as almas venham, mas é o contrário. Jesus aqui ele percorria todas as cidades e povoados. Vamos tentar pensar como seria Jesus hoje. Jesus ele saía daqui da cidade de Manaus, ele ia no Iranduba, ele ia em Manacapuru, ele ia em Taquatiara, ele ia no Rio Preto da Eva, ele ia em Presidente Figueiredo,
Então, qual é a ideia aqui? Qual é a ação? É que Jesus, ele se movimentava. Então, para se fazer missões, ou para nós aprendermos missionando com Jesus, nós precisamos nos movimentar. Porque não tem como nós ganhar almas para o Senhor, não tem como nós fazermos missões se não tiver movimento. Jesus aqui, ele não cruzou o braço, Jesus aqui, ele não ficou numa sala com ar-condicionado, esperando as almas virem. Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados. Onde tinha cidade, Jesus ia. Onde tinha povoado, Jesus ia, porque ele precisou se movimentar. Assim, irmãos, a igreja, ela precisa se movimentar para fazer missões. Parece que no quadro que nós estamos vivendo hoje, não tem mais esse desejo de fazer missões, de ganhar almas para o Senhor. E Jesus aqui não está nos ensinando que para fazer missões, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos sair do nosso estado de comodismo que estamos e nos movimentar e pregar a palavra do Senhor. Não foi assim que o evangelista Marcos disse? O que ele disse lá? Marcos 16:15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o versículo 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Mas o que é que Jesus fazia? O que é que Jesus fazia? Ele era aquele que, no nosso contexto, trazendo para o contexto de hoje, Jesus era aquele que ia no shopping e não falava nada. Jesus era aquele que estava na fila da loteria, mas também não falava nada. Jesus era aquele que estava no Zap, nas redes sociais, mas não falava nada. Será que Jesus era isso? Será que isso é fazer missões? O texto vai nos dizer: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Então, primeiro Jesus, ele ia nas sinagogas, ele ia ensinando a palavra de Deus. Ou seja, trazendo esse contexto para o dia de hoje, para se fazer missões, nós também precisamos ensinar a palavra de Deus. Jesus era aquele que estava de cidade em cidades, pregando em povoados, mas ensinando a palavra de Deus. Jesus era aquele que dizia: olha, você precisa ler a sua Bíblia. Jesus era aquele que dizia: olha, você precisa orar. Jesus é aquele que diz: olha, você precisa congregar. Jesus é aquele que diz: olha, você precisa obedecer os mandamentos de Deus, porque ele ensinava nas sinagogas. E depois que Jesus ensinava, ele pregava o evangelho, que é o poder de Deus. Se nós estamos essa noite, é pela pregação do evangelho. Então Jesus Cristo, ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades, pelo poder que ele tinha. E nós também, irmãos, nós estamos nessa mesma condições. Nós, como igreja do Senhor, precisamos nos movimentar para ensinar a palavra de Deus. Olha aqui Mateus, capítulo de número 28, aqui mesmo. Vamos abrir esse texto aqui. Mateus, capítulo 28, que é a grande comissão. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, Mateus 28, 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18, a grande comissão. Jesus, aproximando-se,
falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz: ide, movimento, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o que Jesus está nos ensinando? Que nós precisamos ir, movimento, se movimentar, fazer discípulos, batizar em nome do Pai e do Filho, ensinar-os a guardar o discipulado, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Sabe que isso nos ensina? Movimento. Movimento. Assim como Jesus fez, nós precisamos fazer. Eu tenho uma nota aqui, irmãos, que é de um missionário, Ronaldo Lidório, que ele diz assim sobre esse texto de Mateus 28, 18 a 20. Ele diz assim, que o imperativo aqui, lá, não é o id. O id lá é o gerúndio, que diz: vocês já estão indo, vocês estão caminhando, vocês estão fazendo uma obra. Ao fazer essa obra, vem o imperativo: fazei discípulos. Porque na mente de Deus não existe missão parada. Então, qual é o contexto aqui que ele está dizendo? Que nós já estamos no caminho. Nós já estamos no caminho quando ele diz: ide, fazei discípulo de todas as nações. Porque para se fazer missões na mente de Deus, não dá para se fazer missões parado. Uma igreja que não faz missões, essa igreja ela está parada, porque precisa se movimentar. Ou seja, a missão aqui de Jesus, quando ele percorria todas as cidades, é a missão de obediência. E aqui, irmãos, eu trouxe 2 exemplos para compartilhar com a igreja. Você se lembra de Jonas? Se lembra de Jonas, a história de Jonas? O que aconteceu com Jonas? Deus mandou ele ir para um lugar, ele foi para o outro lugar, e não obedeceu aquilo que Deus tinha pedido ou mandado para ele. O que aconteceu? Ele foi o que? Disciplinado. Vocês conhecem a história. Então esse é o exemplo negativo. Mas o exemplo positivo é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, como também o apóstolo Paulo, que depois de Jesus Cristo foi o maior missionário de todos os tempos. Então, para se fazer missões, ou para se missionar como Jesus fez, nós precisamos nos movimentar. Irmãos, olha esse texto aqui de Lucas. Vamos ler esse texto de Lucas, todos juntos. Lucas, capítulo de número 4, e o versículo 43. Eu vou ler o versículo 42, e quando eu parar, vocês leiam o versículo 43. Tá? Estamos combinados? Lucas capítulo 4, versículo 42 e 43. Eu vou ler o versículo 42, e quando eu parar, os irmãos leiam o versículo 43. Lucas 4, 42 diz assim: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e foram até junto dele, e estavam para que não os deixasse. 43. Ele, porém, disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de
Jesus aqui, ele ficou parado, né, irmãos? Não é isso que o texto está dizendo? Jesus aqui, ele ficou num gabinete pastoral, que muitos estão assim, estão num gabinete pastoral. Muitos pastores não querem sair para evangelizar, não querem sair para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E Jesus Cristo, ele obedeceu o mandamento de Deus. Então, irmãos, para nós missionarmos como Jesus missionou, nós precisamos nos movimentar. Segundo o princípio bíblico, para nós fazermos missões como Jesus fez, ou missionar como Jesus fez, nós precisamos ter compaixão das pessoas. Olha o versículo de número 36 do capítulo 9 de Mateus. Vendo ele as multidões, virou as costas para elas. Vou ler de novo. Vendo ele as multidões, não fez nenhum caso delas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Irmãos, para nós missionar como Jesus fez, nós precisamos ter compaixão das pessoas. Agora, no mundo que nós estamos vivendo, no dia de hoje, será que nós, como igreja do Senhor, nós temos essa compaixão que Jesus teve? Será que nós, como igreja do Senhor, nós temos esse princípio bíblico de ter compaixão das pessoas? Porque, como eu disse agora há pouco, nós estamos vivendo para nós mesmos, né? Nós estamos vivendo para nos promover, para adquirir coisas. Não estou dizendo que isso é pecado, que não é pecado, mas a obra primordial de uma igreja, de um crente, é fazer missões, é evangelizar. Mas para isso, ele precisa ter compaixão das pessoas. E compaixão é ter misericórdia das pessoas. Compaixão é se colocar no lugar das pessoas. Compaixão é pregar o evangelho para as pessoas, como Jesus pregou em todas as cidades, povoados, ensinando, pregando, curando toda sorte de doenças e enfermidade. É ter compaixão das pessoas. Aí você vai dizer assim: mas pastor, onde é que está essas pessoas para me ter compaixão dela? Irmãos, se nós sairmos aqui daqui a pouco, nós vamos ver muitas pessoas que precisam de compaixão, que precisam de uma palavra de salvação. Nos hospitais está cheio de pessoas que precisam de compaixão. Nas penitenciárias está cheio de pessoas que precisam de compaixão. Nos bares está cheio de pessoas que precisam ter compaixão. Nas ruas as pessoas estão se prostituindo, precisam de ter compaixão. Jesus aqui, vendo eles as multidões, compadeceu-se delas. Irmãos, nós precisamos ter compaixão das pessoas. A nossa dificuldade está porque nós não temos mais essa sensibilidade que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma foi comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E nós, para saber isso, nós precisamos ter a compaixão para com as pessoas que estão indo para o inferno. Muitas pessoas hoje vão para o inferno.
E a igreja entra uma semana, entra um mês, entra o ano, mas não tem compaixão das pessoas. Nós não vemos o crente evangelizar, nós não vemos o crente se levantar para ser um missionário, para pregar a palavra de Deus, porque isso não interessa para o crente, não traz benefício. Jesus Cristo, ele tinha compaixão das pessoas, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu gostaria de ler com os irmãos esse texto, que ele nos retrata tanto o lado positivo como o lado negativo de ter compaixão. Lucas 10, é aquele texto lá do bom samaritano, que nós conhecemos a história. Lucas capítulo 10, versículo 29 ao 37. Lucas capítulo 10, versículos a serem lidos do 9, ou melhor dizendo, 29 ao 37. Amém? Leiamos. Vamos pegar do 25, que é o começo da história, o bom samaritano. Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-a passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Certamente, ou melhor dizendo, certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. Chegando-lhe, pesou-lhe os sofrimentos, aplicando-lhe o óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então aqui nós temos 2 exemplos, um negativo, passou um sacerdote, passou um levita e não compadeceu-se daquele homem, mas um samaritano, que vocês conhecem, né, que os samaritanos não se davam com os judeus. O samaritano, que não era para ter tido misericórdia nem compaixão, foi ele que teve misericórdia e compaixão. Então é o exemplo positivo para ter compaixão. Irmãos, muitas das vezes nós somos assim mesmo, igual esse levita, igual esse sacerdote. Estamos vendo as pessoas, mas não nos compadecemos dela.
Por quê? Porque não pregamos o Evangelho, porque não anunciamos a palavra de Deus para essas pessoas. Muitas das vezes nós até julgamos, muitas das vezes nós até brincamos, estamos do lado das pessoas, mas não temos compaixão. Então, para se fazer missiologia como Jesus fez, nós precisamos ter compaixão das pessoas. Por quê? Porque o texto vai dizer, versículo 36, que essas pessoas, elas estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. É o quadro que descreve a sociedade de hoje. As pessoas estão aflitas, estão exaustas como ovelha que não tem pastor. Jesus, ele se compadeceu dessas pessoas. Irmão, por que as pessoas estão tirando as suas vidas? Porque as pessoas estão indo para o inferno? Porque a aflição é tão grande, a exaustidão é tão grande que essas pessoas não aguentam. E assim elas vão tirando as suas vidas, e assim elas vão indo para o inferno, e assim elas vão pecando cada dia mais, porque elas precisam de pessoas para que possam se compadecer delas e pregar o santo evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele se compadeceu dessas pessoas e pregou o evangelho. Irmãos, o interessante aqui, na parte C desse versículo, ele diz: estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essas pessoas que estão no mundo aflitas e exaustas, ela não tem pastor. Ela precisa de um pastor para guiá-las. Então ela não tem pastor. Quem é o senhor dessa pessoa é o próprio Satanás. E aqui as pessoas estão exaustas, aflitas, porque não tem pastor. Graças a Deus, né? A igreja do Senhor, ela tem pastor. Irmãos, sabe por que existe pastor? Porque a ovelha, ela não tem discernimento. Aqui, como essas pessoas, elas estavam sem pastor, e elas precisavam de um pastor, como as pessoas precisam de um pastor. Porque tem algumas ovelhas que são danadinhas, né? Tem aquelas ovelhas que querem sair do caminho, mas o pastor, com entendimento espiritual, pega o seu cajado e traz novamente. Essas pessoas, elas não tinham pastor, como as pessoas que não têm Cristo também não têm pastor, por isso que estavam exaustas e aflitas, e Jesus se compadeceu dessas pessoas. Que privilégio para a igreja do Senhor ter um pastor, né? E tem muita gente que não dá valor em pastor, né? Tem muita gente que não reconhece a autoridade de um pastor, mas um pastor, ele é bíblico, irmãos. O pastor, ele tem que ter o cheiro de ovelha, ele tem que cheirar a ovelha, ele tem que amar a ovelha, ele tem que gostar da ovelha. Tem pastor por aí que não tem cheiro de ovelha. Por isso que essas pessoas, elas estavam exaustas, aflitas, porque não tinham pastor. E nós, como igreja do Senhor, nós temos o nosso sumo sacerdote, o nosso pastor, para nos pastorear. E assim, nós vamos a cada dia pastorear aqueles que precisam ser pastoreados. Então, meus irmãos, segundo princípio, para se missionar como Jesus missionou, precisa ter compaixão. Terceiro princípio, para missionar como Jesus missionou, precisa ter trabalhadores e oração. Olha o versículo de número 37. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande. Pense numa seara grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua
seara. Então, terceiro princípio para se missionar, como Jesus missionou, fez missões, é que nós precisamos orar por trabalhadores. Por quê? Porque a seara, ela é santa, ou melhor dizendo, a seara, ela é grande. Irmãos, essa ideia aqui que Jesus está dizendo aqui no versículo 37, então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande. A ideia aqui que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo, que essa seara ela já está pronta, ela já está pronta, sabe por quê? Porque Jesus já os elegeu, os seus eleitos, desde a fundação do mundo, segundo Efésios capítulo 1, versículo 4. Então, essa seara, quando diz então, se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, a seara já está pronta, mas Jesus está dizendo, mas os trabalhadores são poucos para buscar essas ovelhas, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Olha o que é que diz esse texto aqui, irmãos, em João capítulo de número 4, para nós entendermos melhor o que eu estou dizendo, que a ideia aqui é que essa seara ela já está pronta, a gente não precisa preparar, os salvos já estão prontos. João capítulo de número 4, vamos pegar do versículo 31. João 4, 31. Os irmãos estão comigo? Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 4, nos diz assim: nesse interim, o discípulo lhe rogava, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejo para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desartes, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrate no seu trabalho. O que Jesus está dizendo especificamente no versículo 35? Vós estavam dizendo que ainda não estava no tempo de ceifar. Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, olhe os olhos de vocês verdes, pois o campo já branqueio para a ceifa. A aplicação é: os salvos de Jesus Cristo estão nos bares, os salvos de Jesus Cristo estão nos shoppings, os salvos de Jesus Cristo estão nos hospitais, na penitenciária. Mas Jesus Cristo está dizendo no texto, o que ele está dizendo ali? Os trabalhadores são poucos. Ele diz: então rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores para buscar? Já estão brancos, só ir lá pregar a palavra de Deus, só ir lá fazer missões,
Isso é ir lá ser enviado por uma igreja para fazer missões, para buscar as almas que já são do Senhor. Mas Jesus está dizendo, mas os trabalhadores são poucos. Mas por que os trabalhadores são poucos? Porque eu estou ocupado com a minha faculdade, eu estou ocupado com o meu negócio, eu estou ocupado com a minha família, eu estou ocupado com tudo, menos para fazer missões. E isso torna a obra missionária poucos trabalhadores. Porque nós estamos preocupados em outras as coisas, que eu não estou dizendo que é pecado, mas a primazia aqui é de fazer missões, porque assim como Jesus Cristo foi enviado no texto que nós lemos de Marcos ou Mateus capítulo 4, que Jesus ele foi enviado, também nós fomos enviados para fazer missões. Lembra lá que nós precisamos fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas os trabalhadores são poucos. Cadê os trabalhadores para ser enviado ao campo missionário? Irmãos, tem muitas igrejas que precisam de pastores, tem muita igreja que precisa de missionários, tem muita igreja que precisa de irmãos para fazer a obra do Senhor, mas os trabalhadores são poucos. Jesus disse, então, sabe o que vocês fazem? Então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos, e diz o quê? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Sabe o que acontece no culto de oração? Pastor Júlio, qual é o teu pedido de oração? Meu pedido é que eu seja curado da minha enfermidade. Qual é o teu pedido, irmão? Meu pedido, ore pela minha vida espiritual. Qual é o teu pedido? Irmãos, ore pelo meu estudo. Qual é o teu pedido? Irmãos, ore pela minha... Não estou dizendo que não se deve pedir isso, não é isso. Mas Jesus está dizendo, meu irmão, vocês precisam orar, é para que levante trabalhadores para a seara. Não ficar pedindo esses pedidozinhos que vocês mesmos podem orar por vocês mesmos. Paulo vai dizer a Timóteo que nós temos livre acesso. Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Tem irmão que é acostumado a ficar pedindo oração por ele. Acho que nem ele ora mesmo por ele e fica pedindo oração por ele. Jesus está dizendo, não faça isso. Rogue, peça oração. Pois, ele vai dizer, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque é grande a seara, mas poucos são os trabalhadores. É o princípio que nós precisamos obedecer, irmãos, é o da oração, e especificamente aqui, é de rogar ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Que os irmãos estão muito ocupados com os seus negócios, empreendendo. Parece que isso vai ficar, nós estamos vivendo, onde nós estivemos lá na conferência de 41 anos da Igreja Batista Nova Jerusalém, e o pastor Iranei pregando sobre a Babilônia nos dias de hoje, e ele estava nos falando, parece que nós estamos vivendo para ficar nesse mundo. Irmãos, o seu carro vai ficar, a sua casa vai ficar, tudo que for de material vai ficar, mas o espiritual vai ser eterno. Então Jesus ele diz, ore ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu gostaria de reler novamente com os irmãos esse texto que o dirigente leu, mas esse texto ele nos chama a nossa atenção. Romanos 10, nós lemos agora há pouco, mas ele nos chama a nossa atenção, por falta de trabalhadores que são poucos. Romanos capítulo 10, versículo 14. Amém? Os irmãos estão comigo? Ele vai dizer assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? Como é que isso vai acontecer? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão
se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O que Paulo está dizendo, irmãos? Como é que esse povo vão invocar se eles não crerem? Irmãos, como é que esse povo vão crer se nada eles ouvem? Se nada eles ouvem da nossa boca com relação ao Evangelho? Falamos de time de futebol, falamos de política, falamos da nossa família, mas não falamos do Evangelho. Como é que esse povo vai ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? Não tem ninguém pregando mais. E como pregarão se não forem enviados? Não tem mais missionário, não se levanta mais pessoas para fazer missões. E aí vai dizer: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas, o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Que maravilha, né, irmãos? É por isso, irmãos, que a obra missionária, ela está padecendo. A nossa missão agora, dia 1º de novembro, vai realizar o culto de missões nacionais. E nós estávamos comentando na última reunião, pelo menos eu não me lembro, que a missão tem alcançado o alvo missionário. Nós gastamos com missionário antes lá em Belém do Pará mais de 22 mil. Mais de 22 mil. Nós gastamos com o único missionário que temos fora do Amazonas. Mais de 22 mil e nunca conseguimos alcançar. Sabe por quê? Porque não tem trabalhadores para ofertar, irmãos. Irmãos, hoje eu estava pregando no nosso devocional de manhã a coerência do crente com Deus, a coerência do crente com os irmãos. Irmãos, eu não tenho para ofertar para o missionário, mas eu tenho para comprar um celular, irmãos. Irmãos, para quando se trata do missionário, parece que nós somos avarentos, parece que o nosso bolso não sai. Irmãos, quando é para contribuir com missão, nós não temos, mas a gente compra coisa boa para nós. Temos uma boa casa, temos o nosso empreendimento, mas quando se trata de missões e de missionário, o crente ele fica avarento, amarrado. Olha, a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Meu irmão, no culto de missões, era para estar todos os crentes e todos os crentes e vinham com uma oferta gorda, meu irmão, gorda. Nós abríssemos aqui esse gasofilaço, quanto tem aí? Será que tem R$1.000 aí porque alguém decidiu dar R$100? Será que tem R$2.000 porque alguém decidiu dar 500? Não, não tem, porque nós não estamos interessados, porque esse não é o nosso interesse. Então Jesus Cristo ele diz: vamos fazer o seguinte, rogue aos trabalhadores, rogue pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Aí se fosse eu respondendo ao Senhor Jesus Cristo, eu ia dizer: mas Senhor, o crente não vem para o culto de oração, como é que ele vai orar? O crente não vem pelo ministério de oração, como é que nós vamos orar pelo obreiro? Não tem jeito, irmão, não dá, é uma incoerência. Só queremos a bênção de Deus, aí nós queremos, mas quando se trata de obedecer sobre missões, nós temos essa dificuldade. Então, irmãos, para missionar, como Jesus missionou, primeiro, precisamos nos movimentar. Saiamos dessas 4 paredes, vamos sair para evangelizar, vamos sair para preparar missionário, vamos nos movimentar e percorria Jesus. Olha que eu esqueci de dizer um detalhe, que não tinha moto como a gente tem não, tá aí, nem carro e nem redes sociais, tá? Era no camelo que Jesus ia, de cidades e povoados. Então nós precisamos nos movimentar em ação, em contribuição, em oração.
Segundo, para missionar como Jesus missionou, nós precisamos ter compaixão das ovelhas. Irmão, quando você vê uma pessoa que você entende que não é um salvo, pregue para essa pessoa imediatamente, tenha compaixão dela, porque se ela morrer, ela vai para o inferno. E se você teve a oportunidade e não pregou, Deus vai requerer de você o sangue dessa pessoa. Então, tenha compaixão das pessoas, tenha compaixão. Um dia desse, vou repetir mais uma vez, nós vimos passando os homossexuais se prostituindo ali, aí às vezes a gente até passa, sorri, julga, mas quantos de nós pararam para entregar um folheto, para dar um abraço, para falar do amor de Deus? Isso é ter compaixão das pessoas. Sabe o que vai acontecer quando nós sairmos daqui? Vamos assistir o Fantástico, Domingo Espetacular, vamos orar, e amanhã começa a nossa rotina, trabalho, escola. E quando é que nós vamos ter compaixão das pessoas? Jesus fazia isso em todas as cidades povoadas. Terceiro, irmão, nós precisamos orar por trabalhadores, para que Deus levante trabalhadores. Muitas obras sem missionários, muitas igrejas precisando de pastor. Nossa missão tem um seminário. Faça um seminário, invista em você, se coloque na brecha, diga igual como Isaías fez: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, no grande juízo de Deus nós vamos ter muita surpresa, irmão. Nós vamos ter muita surpresa no dia do grande juízo de Deus. Vamos perder muitos galardões, porque aquilo que era para ter feito, nós não estamos fazendo, que é orar por trabalhadores. Sempre é aquele grupinho, nunca aumenta, sempre é aquele grupinho. Eu posto no grupo da igreja, os irmãos, que a gente tem uma equipe de evangelismo, mas sempre é aquele. Espero que terça-feira você diga: eu quero evangelizar os irmãos da Brilho Celeste, quero sair para evangelizar o bairro Monte das Oliveiras, porque eu preciso ter compaixão, eu preciso me movimentar, eu preciso orar e se colocar à disposição. Porque sabe o que vai acontecer? Nós vamos orar e Deus vai levantar trabalhadores, porque Ele é fiel, Ele tem um projeto missionário. E sabe quem que vai perder? É eu que vou perder? Quem que vai perder? Aqueles que não se colocarem na brecha para trabalhar. No céu, segundo os teólogos, eles dizem que vai ter hierarquia para aquele que trabalhou mais, vai receber mais galardões, mas para aquele que não trabalhou nada, vai receber nenhum galardão e pouco galardão. Tem crente que vai para o céu somente pela graça, misericórdia de Deus. Eu fico imaginando, já pensou se fosse por obras, irmãos? Se fosse por obras para nós irmos para o céu, todo mundo estava no inferno mesmo, né? Todo mundo estava no inferno. Se fosse por... Mas graças a Deus que a salvação é pela graça mediante Jesus Cristo, porque se fosse por obras, dificilmente nós estaremos no céu. Então, aqui fica o recado de Deus para as nossas vidas, amém? Missionando como Jesus missionou, movimentar compaixão e orar para que Deus envie trabalhadores para a sua obra, amém? Vamos orar, agradecer ao nosso Deus, pedir a graça e a misericórdia do Senhor. Querido Deus e nosso Pai que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós aprendemos com o Senhor essa noite, como missionar, Senhor, como fazer missões. E nós aprendemos, Senhor, 3 princípios bíblicos, que queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, para que possamos também copiá-los, para assim, Senhor, pregar a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sairmos
do comodismo que estamos, que o Senhor nos ajude a termos compaixão das pessoas, que o Senhor nos ajude a orar por trabalhadores, porque a seara já está pronta, os teus eleitos, Senhor, já estão prontos, mediante a tua palavra, da forma como iremos pregar, as pessoas irão receber esse santo evangelho, mediante o Espírito Santo, que é o convencedor, Pai. Então nos ajude, Senhor, a pregar o santo evangelho de Jesus Cristo, para esse mundo que anda em trevas, para esse mundo onde o príncipe deste mundo, Satanás, tem ceifado a vida das pessoas, tem destruído as famílias, Senhor. E nós, como igreja, precisamos sair dessas 4 paredes e ir, Senhor, e pregar o teu evangelho. Pai querido, eu quero aqui, Senhor, pedir por cada família representada essa noite. Pedimos a tua bênção celestial, que o Senhor venha suprir cada necessidade de cada família e que o Senhor venha abençoar a nossa semana. Que tudo que iremos fazer, o teu nome seja glorificado. Que tudo que iremos fazer, possamos ser bem-sucedidos, porque iremos fazer para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, hoje mesmo, pelas redes sociais. Nos ajuda hoje mesmo, se tivermos oportunidade de pregar, Senhor, a tua santa palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua igreja, Senhor, a Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, Pai, porque é uma igreja que tem se envolvido com missões, é uma igreja, Senhor, que tem adotado os missionários para ajudar, e que o Senhor continue nos abençoando. Abençoa, Senhor, a nossa obra missionária ali, Senhor, no João Paulo II, a nossa frente missionária, Senhor. Dê graça, dê misericórdia, Senhor. Pai, abençoe também os trabalhos da missão, Senhor. Todos os missionários que estão no campo, pregando a tua palavra, sustente, Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia, Pai. Pai, eu também quero te agradecer pela vida do irmão Joaquim, a sua família que está nos visitando essa noite. Continue, Senhor, abençoando o teu servo. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem prestado bondade para com ele, restaurando a sua saúde a cada dia, dando graça e dando misericórdia, Senhor. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Coloca aí os avisos, né? Irmãos, só relembrando, né, que os irmãos já sabem aí, mas não custa nada relembrar os avisos da semana. O nosso trabalho se inicia na terça-feira, 17h30, nós temos o evangelismo, tá? 19h nós temos o ministério exclusivo de oração às 19h. Quarta-feira nós temos culto de doutrina e oração às 19h. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. Quinta-feira nós temos a nossa obra missionária, a nossa frente missionária, lá no João Paulo II. Peço o apoio dos irmãos, tá bom? Que vão visitar essa obra missionária. Tem irmão aqui que não foi visitar essa obra missionária, e não é questão de tempo, não é questão de dinheiro, é questão de interesse. Então visite a nossa obra missionária, apoie essa obra missionária, que é lá na casa do irmão Gilmar, da irmã Simone, que tem prestado a sua frente da sua casa para nós fazermos esse trabalho missionário. Sexta-feira não está tendo, né? Nós vamos tirar, sexta-feira não está tendo mais evangelismo. Sábado nós temos o Cobrinho Jesus Me Ama, às 16h, ok? Também sábado, às 19h30, culto com os jovens. É um sábado sim, um sábado não. Esse sábado vai ter, né, Janus? Culto com os jovens. Domingo, escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo, a escola bíblica dominical, às 8h da manhã. 16h nós tiramos aí o discipulado, porque os alunos não vieram mais, de discipulado com novos convertidos. Vamos ver outra estratégia para fazer esse discipulado.
Ministério, nós temos às 17 horas MCA e União de Homens às 17 horas e 30 minutos. E culto de louvor e adoração, que é esse culto que está sendo realizado nesse momento, ok? Quero lembrar os irmãos que domingo que vem não vou estar com os irmãos, vou estar pregando lá na igreja 24 de março, pastor Inimes. O diácono Ivon vai estar aqui com os irmãos pregando a palavra de Deus, amém? Vamos ficar de pé. Vou devolver a palavra para o dirigente que vai fazer a oração final e o cântico final, e depois estamos encerrados. Boa noite, boa semana a todos. Muito bem, irmãos, vamos louvar ao Senhor com o cântico O Meu Louvor é o Fruto. Desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Pra sempre hei de te louvar. Vamos orar ao
Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai, que foi anunciada. Tua palavra diz que ela nunca volta para Ti vazia, Senhor. Ela foi semeada em nossos corações e no seu devido tempo dará o seu fruto. Que possamos sair daqui, Senhor, edificados pela Tua palavra, que possamos, Senhor, nos movimentar, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, às pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Que possamos, Senhor, ter compaixão, Senhor, dessas pessoas também, Senhor, como a Tua palavra nos ensinou nessa noite. E que possamos também rogar ao Senhor que envie, Senhor, trabalhadores para a Tua seara, Pai. Assim Te pedimos e Te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Boa noite a todos.